nome é Sandra Souza, sou artista plástica e trabalho com pintura artesanal em tecidos há mais de 30 anos. E hoje eu vou ensinar uma técnica em xadrez que você não vai precisar nem de pincel. Gente, muito simples. E olha que show essa técnica. Também vou ensinar a fazer a caixinha para você agregar valor à sua peça. Vou agora abrir para você ver que interessante essa técnica. Gente, dá uma olhada. Muito simples de fazer, muito simples. Vamos aprender? Então vamos aos materiais para a técnica em xadrez. Vou utilizar um corte de tecido de viscose de 1,5 m por 45 e vocês podem utilizar um outro tecido, desde que seja leve e transparente. A florzinha de tecido, que vocês podem ver como é feita no vídeo da florzinha. Um elástico, um pedacinho de elástico, pode ser um pedacinho de barbante. Uma trincha média. Uma caixa de papelão, que vocês encontram em qualquer cartonagem ou casa de embalagens. Secador de cabelo e 4 cores de tinta líquida. Vocês podem usar a tinta aquarela em silk da Acrylex, que vocês vão ver aí em algum canto da tela. Eu utilizo as tintas que eu mesma manipulo, assim eu tenho um custo bem mais baixo do que as tintas que existem no mercado. E mais pra frente eu vou estar falando disso com vocês. Então vamos à nossa técnica em xadrez. Então eu coloco o tecido aqui em cima da mesa, lembrando de forrar a sua mesa ou balcão com um plástico. Gente, eu vou fazer dobras como se fosse uma sanfona. Ó, mais ou menos uns 6 dedos ou uns 12 centímetros mais ou menos. Não tem uma medida certa, cada medida vai ficar, o xadrez vai ficar de um tamanho. Lembrando, gente, que não tem erro na técnica artesanal, existe efeitos diferentes, então fique livre para fazer a sua pintura, que eu garanto que o resultado final vai ser incrível. Eu pinto tecido há mais de 30 anos e nunca aconteceu de estragar um tecido. Às vezes não saiu o efeito que eu queria, mas sempre ficava um efeito interessante. Então, olha, a dobra ficou assim, ó, como se fosse uma sanfona. Então, depois que eu dobrei, vou pegar essa parte menor e vou enrolar. Olha. E agora eu vou pegar o elástico e amarrar no meio. Vou cortar essas pontinhas para não correr o risco delas criarem uma manchinha. E essa tinta que eu recomendei para vocês usarem da aquarela em silk da Acrylex, vocês podem diluir em álcool. Então agora eu vou utilizar uma tinta, essa cor aqui de tinta. Ah, eu esqueci do tecido de limpeza, mas sempre é bom ter um tecido de limpeza. E vou mergulhar no potinho uma ponta do nosso tecido amarrado com as dobras. Eu mergulho bem e tiro o excesso aqui. Coloco aqui. E agora eu vou do outro lado. Olha, para vocês verem, vai ficar uma parte branca. Agora eu tiro o excesso, mergulho novamente. E agora
Com essa cor mais forte, eu vou pôr mais ou menos um pouquinho mais da metade da tinta, olha. Vai ficar uma corzinha da tinta ainda. Tiro o excesso também. E vou do outro lado, mesma coisa. Tiro o excesso. E agora eu vou secar mais ou menos, aproximadamente uns 5 minutos com o secador. Bom, agora eu vou tirar o elástico com muito cuidado para não cortar o tecido, ó. Então, esse é um xadrez de imersão. Agora eu vou abrir. Ó, esse efeito foi um efeito com o secador de cabelo. Se vocês quiserem, vocês podem deixar secar naturalmente, coloca no sol. Porém, vai ter um resultado diferente, porque a forma como o tecido seca cria um efeito diferente. Agora eu vou passar no ferro e vou fazer a outra cor. Vou fazer a dobra do lado, do lado vertical. Então, aqui é o resultado de um lado, já está seco. E poderia ficar assim, porque aí ele fica em listras. Ó, esse aqui está à venda no meu ateliê, nesses tons, só em listras. Eu não fiz o xadrez nesse. Com a florzinha também, porque aí tem várias formas pra fazer as amarrações. Então, agora, eu vou fazer as dobras, tipo sanfona, do lado contrário. Então, vou até o final do tecido, fazendo as dobras. Mais ou menos em partes iguais, porque ele é estreito, né? Então, ó, ficou, olha aqui, como uma sanfona. E agora, eu vou enrolar novamente, só que agora vai ser, eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Então, eu vou enrolar. Opa. Dou mais uma arrumadinha aqui. Aqui também. Ah, e no material eu falei um elastiquinho, são 2 elastiquinhos. Então, eu vou amarrar no meio, como no outro lado. Aperto. Corto o excesso do barbante ou elastiquinho e vou mergulhar nas duas cores, nas outras cores. Vocês podem mergulhar nas mesmas cores, se vocês quiserem. Por exemplo, eu mergulhei nessas duas cores, num tom de Tiffany e marrom, e vou usar agora esse tom aqui de um vermelho, mais ou menos um vermelho com mostarda, um laranja queimado, mas vocês podem utilizar as mesmas cores. E para vocês acertar na combinação de cores, olhe uma estampa, pesquisa uma estampa que você goste e utilize as mesmas cores. Então, agora eu vou mergulhar aqui nesse amarelo queimado ou mostarda, deixando sempre o miolinho branco. Eu gosto de mergulhar a primeira cor 2 vezes para ter certeza que a tinta entrou em todas as dobras. Vou pegar o paninho de limpeza aqui para tirar o... Lembrando que vocês podem usar luvas. É até bom que vocês acostumem com luvas, porque eu não acostumei e agora eu fico com as mãos um pouco
apesar que sai com água e um sabonete, sai totalmente a tinta. E agora eu vou mergulhar nesse tom aqui de vermelho. Quase cobrindo todo o mostarda. E agora eu vou... Gente, lembrando que essa técnica não precisa molhar o tecido. Quase todas as técnicas eu molho o tecido. Esse xadrez de imersão é com o tecido seco. Agora eu vou secar novamente com o secador. Lembrando que vocês podem deixar secar naturalmente. Vai demorar um pouco mais, vai ter um efeito diferente, porém vai ser um efeito bacana também. Agora vamos tirar o elastiquinho ou barbante, com muito cuidado para não cortar o tecido. Sequei aproximadamente por 6 minutos. Gente, está aqui o nosso xadrez maravilhoso, exclusivo e muito fácil de fazer. Agora eu vou esperar secar. Terminar de secar, que ele ainda tá um pouco úmido, passar no ferro e depois eu posso lavar. Agora vamos a caixinha e a flor. Então vamos à caixinha. Eu mergulho a trincha numa cor, no canto da trincha, num dos lados, tiro o excesso e mergulho na outra cor. E aí, eu venho... Ó, eu venho aqui do lado, Aproveita a tinta que tá aqui e já dou uma pintadinha na flor, deixando alguns espaços brancos para as outras cores. Tiro o excesso da tinta com um paninho de limpeza. E vou agora na outra cor. Tiro o excesso, molho na outra cor, tiro o excesso e venho ao contrário. Olha, não precisa ficar retinho, porque o tecido não tá reto. E tá aí sua caixinha exclusiva. E agora a sua florzinha para fazer as amarrações. Um presente bem bacana que você pode fazer para as pessoas que você gosta, ou você pode usar isso como uma fonte de renda. Boa sorte, solte a criatividade!